Valendo. Ok, boa noite, boa tarde a todos e todes. Estamos aqui começando mais uma live do projeto de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Cinema e Psicanálise. A gente está gravando, tá bom? Depois vai ficar disponível para quem deseja, num horário mais adequado, assistir essa live que a gente está fazendo uma vez ao mês, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Ronald Lopes. Sou historiador, psicanalista, estou trabalhando aqui dessa vez ao lado do nosso grandioso Jário Carioca, que também é psicanalista, mestrando em educação, né, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente debaixo da bênção, digamos assim, da professora Jo Alves, né, que é a coordenadora do LegeSex, que é o Laboratório de Gênero e Estudos em Sexualidade. Né? A gente está fazendo esse projeto de extensão. Você que deseja participar, pode entrar em contato com a gente, com o Jairo também, porque ele vai também colocar o link para você entrar no grupo e participar desse live. Tá bom, pessoal? Então, para a gente estar abrindo aulas, né, nesse trabalho, eu vou chamar aqui meu amigo Jairo Carioca, tá certo, Jairo? Você que deu um impulso aí do cinema e psicanálise, a gente tem muito mais ainda ao longo do ano inteiro, né, nesse projeto. E quem é você na fila do pão, Jairo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todas e todos vocês. Eu só vou pedir novamente, não esqueça de fechar o áudio, senão vai ficar atravessando aqui algumas falas, né? Então não esqueçam de fechar o microfonezinho de vocês. Tem um íconezinho aí, só clicar nesse ícone e fechar. É um prazer imenso poder estar aqui, né? A ideia de um projeto de cinema e psicanálise é um projeto antigo nosso. Nós queríamos trazer esse modelo para a universidade com foco específico, né? Qual era o nosso foco? Está dialogando, está dialogando a partir de uma intersecção que pudesse debater gênero, que pudesse debater raça, etnia, cultura, política, né? Que pudesse trazer todo esse imbricado de coisas que normalmente geram, geram um barulho bom, gera aí um discurso bom, um debate bom. É claro que para você discutir, esses temas, ó, se eu não me engano aqui, ó, Lourdes Tufani está com o microfone aberto. Fecha o microfone para mim, fazendo um favor, para poder não atrapalhar a gente. Obrigado, querida. Então, são temas que precisa de um certo cabedal teórico para debater esses temas. Não são temas fáceis de se debater. Você trabalha a intersecção de gênero, educação, raça, né, de sexualidade, cultura, política. Você precisa de alguém que tenha a habilidade, né, a leitura com certos autores, né? Então, a pessoa a quem eu tive o prazer de convidar é uma pessoa com quem eu já dialogo já há algum tempo. Modéstia à parte, é uma pessoa que eu admiro muito. A Gilda é uma dessas mulheres, sabe, que não veio ao mundo para ser subordinada. Então ela veio mesmo mostrando para que veio, com projetos, com projetos de pesquisa, né, com projeto de, de atuação dentro da cultura, é doutoranda em arte e psicanálise pela UERJ, né? É mestra em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, é psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente está como psicanalista titulada ali na Sociedade de Psicanálise Serafim Doyle,
no Speed, não é isso, Júlio? O título que eu tenho de psicanalista é pela Speed. Ah, que legal. Inclusive, a gente vai ter aqui em março um diálogo muito bom com o Márcio Garrite, que vai estar aqui com a gente. O Márcio é um querido. Márcio é um querido lá da Iracidoli, que vai estar debatendo com a gente aqui também, no outro projeto que eu tenho, que é o projeto de debate em psicanálise, cultura e política, né? E ele vai estar aqui conosco, debatendo essa temática. Que legal. A Gilda tem um trabalho, além de ter um trabalho dentro da clínica, né, no consultório clínico, muito extenso, ela tem também um trabalho muito interessante, onde ela faz essa intersecção entre arte, cultura e psicanálise, né? Chama interlocução. Interlocução, que inclusive também consegue, eu não sei como é que ela consegue fazer isso, mas ela consegue botar no meio desse pacote que já é difícil, ainda consegue botar literatura. Então, ela joga dentro da arte, ela joga literatura. Né? Eu tive o prazer de participar ali na Cidade das Artes com ela, no evento que ela fez com o livro do Dante Alighieri, né? A Divina Comédia, e assim eu fiquei assim babando, né? Aprendendo ali as discussões, vendo como que os temas são conduzidos. Então, assim, é essa pessoa que está aí, maravilhosa, bonita, radiante. Seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço o convite a você, a Rural, a Ronald. É um prazer estar aqui contigo. E esse tema, né, o amante, esse livro e o cinema, né, mas, na verdade, é autobiográfico de Marguerite Duras. A gente pronuncia esse S, tá? Essa pronúncia que arrebenta a gente. Porque no francês você acha que não vai pronunciar o E, mas o nome dela você fala, né? Marguerite Duras, pronuncia. E ela é assim, uma escritora, né, que o Lacan, inclusive, prestou uma homenagem em 1964, quando ela escreveu O Arrebatamento de Lowenstein, foi um best-seller na época. E o Lacan, então, presta uma homenagem dizendo que Marguerite escrevia o que ele ensinava nos seminários dele sem a presença dela, sem a participação dela. E pergunta para ela, né, assim, mas como é que você pode, né, ter essa escrita, essa prática da letra do inconsciente aí, né, como escritora? Ela fala, não tem a menor noção, Lacan, né, não consegue responder ao Lacan. E eu, né, assim, nessa interlocução, depois de 20 anos, ela escreve O Amante, em 1984, que é um livro autobiográfico, que ela esperou a mãe dela falecer para poder escrever esse romance, né, erótico com o chinês. Então, e é muito interessante, porque aí Hollywood pega esse livro de 1984 e, em 92, lança o filme O Amante, que fez o maior sucesso. Ela ficou conhecida mundialmente. Ela já era conhecida como uma grande escritora romancista desde a década de 50, com o livro Barragem contra o Pacífico, que ali ela vai contar toda a história da família dela, né? Que sai da França, vão lá para... Seria o Vietnã hoje em dia, né? Saigon ali, que era uma colônia da França, e vão investir nas terras ali para plantar arroz, só que dá tudo errado. Tem uma barragem lá que acaba com a terra. Enfim, o pai morre, o irmão caçula morre e a mãe só tinha olhos para o irmão mais velho. Então, essa mãe fica ali completamente devastada naquela situação ali, né? Eles passam necessidade, realmente, uma situação de pobreza mesmo. E ela, então, gente, nesse contexto aí de devastação materna e familiar, ela vai em direção a esse amor, né, nessa relação com o chinês. Eu acho que vocês assistiram o recorte que eu mandei, Jairo. Eu não sei se você quer passar esse recorte, se precisa. Não sei se seria algum... Eu liberei o recorte lá no grupo. Eu só não sei se eu consigo passar ele aqui por conta daquele detalhe que eu te falei. Se eu coloco aqui, na hora que salvar, o YouTube rejeita. Ah, tá. Não tem problema, porque assim, o meu objetivo aqui com vocês é ficar em cima desse recorte,
né, dessa relação amorosa, erótica aí com o chinês. O que acontecia na época? Né? Uma menina branca, francesa, não poderia se relacionar com um chinês. Ele era rico, era uma pessoa assim, super bem situado, já esteve voltou da França, inclusive, ele, né, uma pessoa super moderna ali, um homem bonito, pelo que ela descreve, né? Enfim. E aí, a mãe dela tinha uma dupla mensagem, porque, como ela estava passando uma situação de muita necessidade, né, ela induzia ela a se vestir como uma prostituta, uma criança prostituta, sabe? Ela descreve dessa maneira, assim, ela com 15 anos de idade, ele com 27, 12 anos mais velho. E ela, então, vai para esse lugar, nessa transgressão materna, ela diz assim, eu fui por obrigação, sabe? Ela usa essa palavra aí, né? Como se ela tivesse assim um impulso, uma obrigação de transgredir essa devastação, essa lei materna que a devastava. Então, ela sai da posição de objeto de gozo, né, da mãe ali, submetida e assujeitada a essa mãe, que, inclusive, ela diz assim, era completamente louca, mas ela fazia de conta que não era. Tem uma expressão muito boa que ela diz assim, ela vivia como se fosse sã, mas era completamente louca. Né? Então, aquela dupla mensagem própria da relação, né, mãe-filho, o Lacan chama mesmo, né, de devastação essa relação. O Freud de catastrófica, a relação mãe e filha. E ela, então, o que eu entendo? Né? Que ela sai dessa posição ali, alienada, sujeitada, mortificada nessa devastação, submetida. A mãe não podia mais sonhar, a mãe era uma pessoa enlouquecida, triste, doida. E ela diz que quando ela entra naquele carro, naquela limusine, ali ela se separou dessa devastação, desse ato dela, né? Nessa aposta dela no desejo. E entende que aquele chinês, pelo olhar dele, a desejava e estava capturado por ela. A questão do olhar também na obra da Marguerite Duras é muito importante, sabe? Assim, ela valoriza muito o olhar, e o Lacan trabalha o olhar como objeto um objeto precioso, né? Ela coloca isso na literatura de uma forma brilhante. E aí tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês, que ela diz assim, esse desrespeito que as mulheres têm por si mesmas sempre me pareceu um erro. Não era preciso eliminar o desejo, ele estava naquele que o provocava, ou não existia. Já estava presente desde o primeiro olhar, ou não existiria nunca. Era a percepção imediata de um relacionamento de sexualidade, ou não era nada. Na verdade, soube disso antes da experiência. A partir do momento em que nos vemos, já não somos capazes de nos olhar. Digo que, em minha infância, a infelicidade de minha mãe ocupou o lugar do sonho. Não cessa de existir, mas nada mais significa para mim. Tornou-se letra morta. Então, é interessante, né? Quer dizer, como ela coloca realmente aqui, né, na escrita dela, o que a gente estuda na teoria. É muito interessante isso, assim, lendo, né, a obra dela. E ela vai dizer que a única coisa mais forte que minha mãe foi a escrita. Então, a escrita em Marguerite Duras serviu como um separador da devastação dela, da relação dela com a mãe. Né? Que ela conseguiu, né, uma simbolização, né, dessa relação através da escrita. E aí, quer dizer, eu vou falar um pouco agora também, assim, como que ela vai para essa cena com esse chinês, né? Porque é muito interessante, assim. Ela cava a falta nele, né? Aquele homem rico, poderoso. Ela diz assim para ele, sabe, que gostaria que ele a tratasse como ele trata as outras mulheres. Ela diz assim, a pessoa achar que é muito interessante assim, essa fala. Preferia que você não me amasse, ou mesmo me amando, que se comportasse como se comporta com as outras mulheres. Ele olha assustado e pergunta para ela, o que queres de mim? O que foi? O que queres de mim, afinal? E ali, naquele quarto, pela primeira vez, o chinês rico começou a sofrer por amor. Sabia que ela jamais o amaria como ele a amava.
Ela se posicionou como uma criança prostituta com certo consentimento materno, apontado para uma dupla mensagem nessa relação mãe e filha mesmo, né? Assim, ela vai, né, como realmente como se ela estivesse interessada no dinheiro dele. Só que ela entendeu que ele já amava, ela estava segurada no amor desse homem. E então ela se lança mesmo em busca do prazer e ela vai mesmo. E a relação dos dois dá para no filme, eu acho que foi super bem representado. A Marguerite não gostou do filme, viu, gente? Esse detalhe. E eu primeiro eu assisti o filme, depois eu li o livro. Então eu já tinha, né? Essas imagens já estavam assim comigo, mas eu gosto. Você falou aí agora, eu me lembrei aqui de, né? Eu não conheço praticamente nenhum autor que viu o seu livro se transformar em filme e tenha gostado. Acho que O só o Steph, Saramago. Será que o Saramago gostou quando ele gostou? viu a Isso eu não peça? sabia, porque o Stephen King mesmo odeia todos os filmes dele. É. O Né? Saramago assistiu a peça O Evangelho O segundo, Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Ele gostou, você sabe, interessante, né? Porque é muito comum, Interessante, realmente. muito difícil mesmo. É muito difícil, porque tem uma questão imaginária, né? Que é Sim, realmente. sim. E Você aí, imagina, você como é. leitor já encontra dificuldade, né? Eu quando vi O Senhor dos Anéis, eu identifiquei diversas dificuldades ali que não se consegue jogar para o cinema. Imagina o autor que pensou aquilo. Sim. É. Não, ela. Então, assim, deixa eu descrever um pouco, né, da cena que ela vai, né, com esse chinês. Um homem elegante desceu da limusine, fuma um cigarro inglês. Olha para a moça com chapéu masculino e sapatos dourados. Ela se vestia, sabe, com esses emblemas, né, masculinos. Aproxima-se dela lentamente. Percebe-se que está intimidado. Não sorri logo no começo, oferece um cigarro. Sua mão treme. Há diferença de raça, ele não é branco, precisa sobrepujar esse fato, por isso treme. Ela diz que não fuma, agradece. Não diz mais nada, não diz que deixa em paz, enfim. Ali ela já vai, sabe? Isso aqui é a descrição do. Se apresenta, né? Porque ela estava no ônibus da escola e ela sai dali, daquele lugar que ela está junto com todo mundo ali, com os camponeses, e vai para a limusine dele, né? E aí ele diz outra vez que é extraordinário encontrá-la na balsa. De manhã tão cedo, uma moça tão bonita, de uma beleza quase inconcebível, era realmente inesperado uma moça branca no ônibus de ativos. E ali começa o envolvimento deles, né? E uma coisa interessante, gente, que ela começa o livro pelo final. A primeira página do livro, ela dizendo o seguinte: certo dia, já na minha velhice, um homem se aproximou de um lugar público e disse: eu conheço há muito tempo, todo jovem. Vim dizer-lhe que para mim é mais bela hoje do que em sua juventude, que eu gostava menos do seu rosto de moça do que desse de hoje, devastado. Então, ela já inicia o livro, né, autobiográfico, trazendo a devastação. Né? Já ele e ela sempre fala, né, que alguma coisa que ela sempre antecipou, ela já estava ali antes da experiência. E eu relendo o livro, ela disse também um momento que ela já tinha uma cara de alcoólica, ela tem um problema com álcool, a Marguerite, né? Ela já tinha esse rosto antes de beber. Ela também fala que ela, quando ela sai de Vietnã e volta para a França, ela volta já velha. Com 17 anos, ela já envelhecida. Né? Isso é muito interessante também, que me chamou a atenção, que eu não tinha. E cada vez que você lê, né, o livro, você vê, eu não tinha dado conta que ela já se sentia com cara de alcoólatra, né? E realmente ela desenvolveu um alcoolismo ao longo da vida. Mas vamos voltar para a cena que nos interessa, né, que é essa questão amorosa. O Freud faz uma equivalência, né, que é muito interessante, entre a castração, quer dizer, a ameaça de castração no homem. Né? O homem ele
confortável no semblante dele, né, masculino, em relação ao órgão do desejo dele, né? Quer dizer, se ele tiver uma virilidade, ele tem algo no corpo que ele consegue se amarrar simbolicamente na questão fálica, né? Tem alguns elementos, ele é mais bem, ele consegue, ele tem uma empáfia até, né? O Freud vai dizer isso, quer dizer, assim, no campo masculino ele se organiza melhor. Tem algo no corpo dele que ele simbolicamente se organiza, ali funcionando com a virilidade, só que ele tem uma questão, ele pode perder. Assim como ele tem o fálus, né, acoplado ao órgão, é claro que o fálus é muito além da questão, mas tem algo mesmo no corpo do homem. Só que ele pode perder isso, que seria, então, a ameaça de castração no homem, certo? A equivalência que o Freud faz é que na mulher existe uma angústia do desamparo, de poder se perder. A questão da perda do amor para a mulher pode desorientá-la completamente, né? A mulher se organiza em torno dessas palavras de amor de um homem, né, no simbólico. Ela cava esse lugar. E ali, Marguerite, o que acontece? Quer dizer, qual é a minha interpretação, né? Ela, muito desfalicizada por uma mãe que a devastava, ela vai em busca desse falos no homem, no chinês, né? Esse homem poderoso, rico, e, de fato, deu dinheiro, sim, ela teve acesso aos melhores restaurantes, entendeu? E a família também usufruiu bastante do dinheiro dele, sim. Então, ela vai buscar, ela vai cavar, né, nesse homem um lugar fálico, através, né, dessa relação sexual lá com ele, muito intensa mesmo, e ela vai se falicizar através, né, dessa busca aí, só que ela está assegurada no amor dele. Isso é muito interessante, né, na história. Isso é que a faz se entregar totalmente. O filme é muito interessante, né, porque a cena e ela perde a virgindade com ele, né? Ele depois trata como se fosse uma criança, assim, ele lava ela, né? Ele cuida dela ali na hora da cena sexual, da transa, né? Como se fosse um pai cuidando de uma filha, né? E quando ela chega em casa, gente, a mãe desconfia realmente, porque ela até diz assim, eu sentia prazer antes de ter prazer, eu transmitia isso, minha mãe percebia também. E aí a mãe dá uma surra nela, que quase assassina a filha, sabe? Aquele ódio psicótico, louca, né? Que descarrega em cima toda a infelicidade dela em cima da Marguerite. E ela passou a vida toda negando que, de fato, perdeu a virgindade com esse chinês. Ela nega isso até a mãe morrer e ela poder, então, contar essa história, né? Escrever esse livro e realmente se tornar Marguerite Duras, né? É muito interessante também isso, né? Ela fez o nome dela mundialmente, ela é mundialmente conhecida, ela foi diretora também de cinema, tem também Hiroshima, Meu Amor, né? Que é um filme dela, ela escreveu vários, tem muitos livros. Para vocês terem uma noção, o último livro dela foi Setu, que foi, assim, eu acho que um ano antes, ela morreu em 86, ela morre, quer ver? Ela morreu, ela escreve, exatamente, em 96 ela morre, né? E o último livro dela foi em 95, né? Um ano antes de morrer, ela escreve com esse título, Setu. Está tudo dito aqui, né? Toda uma vida eu escrevi. Quando escrevo, tenho a mesma loucura que na vida. Metáfora da vida. Vida que se transforma em escritura. Escritura que é a própria vida. Essas foram assim, as palavras que ela... Eu até reportei no trabalho que eu fiz nesse último livro dela, né? Mas vamos lá, porque tem muita coisa interessante em relação a isso que eu queria trazer para vocês. Das falas, né? Como ela traz, sabe, a teoria lacaniana nas palavras dela, sabe? Assim, não sei se eu comentei com vocês que ela, então, ela diz, né, assim, aqui no Amante, que ela jamais escreveu acreditando escrever, jamais amou acreditando amar,
jamais fez coisa alguma que não fosse esperar diante da porta fechada. Eu acho que eu acho isso maravilhoso, essa resposta que ela dá, né, de uma certa forma, ao Lacan, porque é isso, quer dizer, o artista, o escritor, ele, diante do vazio, diante do furo, é que você pode bordejar, né, que você pode criar, você pode inventar, né, ter a capacidade inventiva, que é o que ela fez com a história dela, de uma devastação. Então, assim, essa questão do feminino é incapturável, né? Nessa travessia sem bordas, em um certo ultrapassamento pulsional, né? Tem um transbordamento pulsional como um grito mudo, um choro preso no abismo sem palavras. Marguerite conseguiu colocar em palavras, né, algo que um ser humano como eu, como seres comuns, não conseguem dizer, porque o homem tem uma representação, não sei se ficou claro, vou repetir também aqui essa questão, né, do homem e mulher aí, que, na verdade, para a psicanálise é a posição masculina e posição feminina. Homens e mulheres transitam nessas posições, tá? Quando eu estiver falando, né, assim, é mais a posição mesmo, mas é claro que o homem também tem um corpo, né? Tem um corpo, aí tem um órgão, né? Um pênis, né? Tem uma questão aí fálica, que foi o que ela, por exemplo, foi buscar nesse chinês, essa falicidade desse homem, e é muito interessante, porque ela diz assim, aquela fragilidade, aquele corpo frágil me encheu de prazer, sabe? Então, ela não consegue nem dizer, na verdade, o que ela viu naquele corpo, né? Que é bem a questão também lacaniana, né? Esse algo do it, né? O Lacan tem uma frase no Seminário 11 que ele vai dizer isso, exatamente o que a Marguerite coloca em palavras, né? Quando você sente uma atração por uma pessoa que você não sabe nem explicar o que aquela pessoa tem, né? Ela diz assim, olha, por causa desse... não, o Lacan que vai dizer essa frase aqui, né? Por causa desse it, eu te mutilo, porque o que eu quero fazer é gozar desse objeto que você representa, que você contém. O amante é anulado em seu corpo fraco, justamente naquela fraqueza que me enche de prazer. Isso aqui é na Marguerite, né, que eu estou trazendo aqui. Mas eu fiz um paralelo com uma frase também do Lacan, no Seminário 11, que ele diz, né, assim, que você acaba mutilando o corpo do outro, né, como se você recortasse algo do corpo do outro para o teu prazer. Mas é fundamental que isso também esteja referido a um amor. Por que aquela história, gente, assim? Por que não há relação sexual? Tem esse aforismo lacaniano, né? Como é que é isso? O que tem? Tem uma relação sexual, bons encontros acontecem. Agora, a complementariedade, dois não fazem um. Só que no amor, no amor imaginário, na questão imaginária, tem essa promessa, né? essa tendência de você achar que dois podem fazer um, essa complementariedade. Só que não existe. Então, se acabou a relação sexual, não tiver o amor como suplência da inexistência da relação sexual, né? Dessa incompletude, que dois não fazem um, né? O amor vem como uma suplência a essa falta. Agora, se acabar a relação sexual ali de duas pessoas e não tiver realmente o amor, o afeto, acabou ali. É uma relação, um bom encontro e pronto, né? Que não foi o que aconteceu com a Marguerite e o chinês. Foi algo de uma intensidade, esse amor sexual, com esse encontro que atravessou a vida dela inteira, né? Porque os dois já velhos, eles se encontram e ele diz para ela que ele amou ela a vida toda, né? Tem esse telefonema do chinês também falando isso, né? Então, eu vou só trazer mais alguns recortes aqui para a gente ouvir, não sei quanto tempo, se deixar, eu vou falando aqui, Jairo. Eu vou deixar. Hein? Eu vou deixar, com toda certeza. Tá bom demais, até porque tem algumas eu tenho provocações para te fazer. Pode fazer. Quando você trouxe
essa questão da ralação, né? Eu fiquei lembrando aqui de uma certa forma, até o Coutinho fala sobre isso, né? Que o livro ele está todo permeado pelo enigma, né? A relação enigmática entre o gozo sexual e a morte. Sim, E aí ele fala disso tudo, né? Inclusive a palavra francesa para orgasmo é isso, né? La petite mort, a pequena morte. Pequena morte. Não tem representação para a mulher e para a morte, né? No inconsciente. Não tem. Não, e Você essa só tem relação entre o acesso. gozo sexual e a morte tá ali o tempo todo, né? No Mas livro, você no não tem. filme, tá ali o tempo todo. Sim, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Jairo, assim, esse gozo, por que tem o apontamento para o real, que eu ia falar também, né? Isso. Acabei me desviando, né? Maravilhoso esse Por quê? apontamento do real. Porque as palavras não dão conta. E é o real, Simbólico. Gilda, e é o real imposto exatamente pela catástrofe materna, né? Sim, exatamente. Ela não tinha como. Você veja, ela passou, poxa, ela foi uma escritora famosa, sabe? Ela arrebentou na França, ela esperou a mãe morrer, né? Você veja. Ela escreve esse livro aos 70, não é isso? Aos 70 anos que ela vai escrever O Amante. 70 anos. Você imagina. Isso foi em 84, ela morreu em 96, na faixa dos 80. Ô Gilda, eu não tive o prazer, eu não tive o privilégio como você de ler o livro, eu vi o filme. E o filme ela começa dizendo assim: eu já era velha aos 18 anos. Começa assim. Porque ela diz isso, que ela antes de experimentar, ela já tinha uma coisa interessante, né? Sim, Assim, sim, é a morte o tempo todo. O real ali, a morte o tempo todo, essa catástrofe materna, essa escrita dela que tenta dar contorno, né? Esse contorno que ela faz ao real, quer dizer, a escrita dela parece até como uma tentativa, né? Uma barragem contra esse gozo mortífero. Sim. Me lembrou, sabe, me lembrou um poema do Bukowski, quando ele diz que essas palavras que eu escrevo é que me protege da completa loucura. Bukowski fala isso. Mas não tenha dúvida. Ela diz isso com todas as letras, entende? E o que é interessante, eu não sei se eu deixei isso bem marcado, que quando ela entra naquela limusine, ela entende ali também que ela estava se separando, sabe? Ela disse, imagina, ela tinha 15 anos. 15 anos, 15 anos de idade, querido. E ali ela falou assim, eu fui por obrigação. Como é que eu entendo essa fala dela? Ela teve um ato ali em busca do desejo. A aposta dela foi no desejo dela como mulher, desejo sexual, né? Marcando ali a posição, apanhou, né? Aquela história mesmo, que você, para o bem ou para o mal, né? A aposta no desejo não tem garantia de nada. Nenhuma. Ela se lançou mesmo como mulher aos 15 anos de idade, né? Uma força extraordinária mesmo, né? Mas assegurada no amor, é isso que eu queria deixar claro. Porque ela entendeu pelo olhar daquele homem que ele estava capturado. Inclusive, ela entendeu também que a partir dali ele estava nas mãos dela, que ele começou a sofrer, porque até então não tinha sofrido esse homem. Ele tinha acesso a tudo. Filho de banqueiro, ele ia para a França, ele transava com quem ele quisesse, depois casou, enfim, sabe? Ele sofreu com ela, falou assim, ali naquele quarto ele começou a sofrer, né? Então ela cava a falta nele, né? Como mulher, e ali ela se entrega, sim, assegurada pelo amor. Ô, Gilda, vai pro sexual. Eu queria trazer outra questão quando Lacan fala sobre essa devastação que é o homem para a mulher, né? Como é que você vê isso nessa questão dela? Porque exatamente, né? Você vê, na Lowell von Stein, que é o Arrebatamento de Lowell, não sei se você lê, mas foi um livro, foi um best-seller que todo mundo leu na época, e nos fóruns, e as pessoas debatem muito em simpósio esse livro. Eu tenho, sabe? Depois, se quiser, eu tenho até um xerox aqui, que é o Arrebatamento de Lowell. O que acontece ali? Ali ela vai descrever a devastação de uma mulher quando ela se relaciona com outro homem, um homem bota o homem no lugar de quem vai devastá-la, certo? Sim. E ela ali, ela era noiva desse Richard, tá num baile dançando, entra uma mulher e rouba a cena, rouba o noivo, os dois se apaixonam na cara de Lowell, e Lowell cai como se fosse um corpo morto, sabe? Assim, desfalece ali. Fica 10 anos dentro de um quarto sem dizer uma palavra, entende? Essa é a história ali do arrebatamento de Lowell, né?
E aí dá para você entender o que é a devastação quando a mulher devastada por uma mãe repete, né, com um homem. Ela poderia ter saído, né, dado um jeito naquela situação, arranjado outro namorado, mas não, ela caiu como objeto, dejeto, e não saiu mais. Ela ficou 10 anos nessa posição. Depois o livro, né, entra um homem que sabe da história, chega na cidade e fica curioso de saber que essa moça não saiu, que está 10 anos dentro de um quarto, que não se comunica com ninguém e se interessa por ela, né? Mas, enfim, essa pergunta que você fez, a pessoa devastada, se você não simbolizar essa devastação, não conseguir colocar palavras, você repete, coloca um homem nessa posição, porque você sabe que o Freud vai dizer que o primeiro casamento a gente casa com a mãe, né? O segundo, você, né, pode buscar mais apontamento para o pai, mas Tem existe uma, sim uma. tem uma fala da Melanie Klein, Gilda, que eu acho muito interessante quando ela traz essa questão da devastação do feminino, né? E ela fala dessa relação da mãe, da mulher da mãe com a filha, né? E aí a Melanie Klein fazendo aquele contraponto, claro, né, clássico que a Klein faz do seio versus o falo, ela diz que até no ato sexual, quando a mulher contrai a vagina, esse contrair a vagina é o chuchar o pênis, seria o chuchar o seio. Ela transforma o pênis no seio materno. Eu acho isso fantástico, Melanie Klein. Isso é muito interessante, isso é bem lacaniano também, Muito. né? Tanto é que a Muito Júlia lacaniano. Kristeva traz isso, né? A Júlia traz É, isso nos escritos é. dela, esse chuchar o pênis seria a repetição do chuchar o seio. E aí, naquele momento, o pênis é transformado em seio e o homem é transformado em mulher. O feminino no homem. Que Sim, coisa isso interessante. outro ponto importante Por que eu também, estou né? trazendo isso para você assim? Porque eu achei isso interessante. Porque no filme, né? No filme, o amante, ele dá banho nela, ele adora lavar Sim, ela, ele maquia ela, ele veste ela, ou seja, ele faz o papel da mãe, o aconchego ali. sim. E do pai também, né? De um Sim, pai, esse sim. homem mais E velho, aí ele que ela coloca ela, né? Quando ele diz que ela é a preferida da vida dele, de uma certa forma tem um paradoxo com a mãe dizendo que o filho, o irmão, é o preferido dela. Olha o paradoxo aí. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ela vai buscar esse lugar. Isso que eu tô te dizendo, é isso que eu também, né, assim, trabalho no meu texto, é justamente isso. Ela vai cavar um lugar, Isso, para ela, e assim, e um homem muito rico, é aquilo que o Lacan fala também, né? Que o rico, ele não ama, porque no amor você dá o que você não tem para dar. E o homem rico, ele tem objetos para dar, ele enche a mulher de joias, você quer uma roupa, você quer viagem, você quer, né? é, Ele tem como, mas ele não dá o amor, ele não dá, porque no amor você dá o que você não tem para dar. E ela, o que ela faz? Né? Claro que tem também aí uma pessoa super talentosa, inteligente, gênia, né? Ela vai lá e fura, né? Ela vai lá e coloca a falta para esse homem, né? É genial isso, né? Porque ela quer ser tratada como uma puta, né? Ali, como uma prostituta, e ele não entende bem o que ela está querendo dele, né? e eu Ela acho vai legal desconstruindo. eu acho legal essa posição de prostituta que ela se coloca, porque de uma certa forma a prostituta é a ruptura exatamente com a figura materna, né? Como é que você, Tem uma como é que psicanalista que você trabalha. pensou? Tem uma psicanalista que trabalha isso muito bem, a Caligares. Ela fala sobre esse eterno feminino continuado, né? A mulher se colocando nesse lugar de prostituta seria uma ruptura com aquele lugar que o Freud fala que onde está o amor não pode estar o prazer, onde está o prazer não pode estar o amor, não tem essa A coisa, né? Essa dissociação, né? dissociação em Freud. Então a menina, para amar enquanto mulher, ela rompe com esse amor paterno. Então ela está ali não mais enquanto filha, não mais enquanto mãe, mas enquanto prostituta. Então é uma prostituta no simbólico, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Sim, sim, isso é bem interessante. Sim, ela vai para essa Por isso é posição, a né? amante, né? Ela vai. E aí tem umas frases assim muito legais também, que ela vai falar dessa coisa do chinês, que ela diz assim: a nossa comunicação é pelos gritos, né? Porque a língua É os dele não fala. excessos, né? Hã? É os É, excessos ali o tempo todo, os circunscrevendo os excessos, né? excessos. Você sabe que tem acho que tem uma psicanalista que conta um recorte assim, da clínica dela,
que um amante chega para a moça casada com filhos e tal, tem um amante. Ele diz assim para ela: olha, se eu estiver aqui até o fim do mundo, atrás de você eu vou. E essa frase fez ela largar marido, filhos e tudo, porque o pai dela abandonou ela quando criança. Tudo que ela queria é que esse pai corresse atrás dela. É o fim do mundo. Tem uma questão, né, assim, nas falas, né? Quer dizer, o simbólico, as palavras de amor para uma mulher não é pouca coisa, né, Jairo? Ah, sim. O Só Lacan que as fala. palavras não dão conta. Eu queria Não até que dão conta você desse falasse gozo. sobre isso, né? Porque o Lacan fala desse duplo furo que a mulher é atravessada, né? Quando ele fala dessa dupla falta, né? A falta ser e a falta da falta, que é uma característica feminina, como diz o Lacan. E aí o Porque a mulher significante, ela é né? não Essa busca de toda. significante. A mulher não toda inscrita na ordem fálica, né? Então tem um lado meio louco, Lacan vai falar isso, né? O homem ele se inscreve, ele faz conjunto ali na ordem fálica, ele tem uma virilidade, ele tem lá dinheiro, ele vai se organizando falicamente. Tem um conto do Machado de Assis, que é O Espelho, não sei se você já viu, que o homem está ali desfalicizado, deprimido, tal, vai para frente do espelho e aí ele bota uma farda, né? Para poder se sentir fálico e valorizado. E pronto, né? está resolvido. E está resolvido. Ele ali, né, fardado, ele é homem, ele está inscrito ali na ordem fálica. A mulher é não toda, ela tem a referência fálica, mas ela é não toda inscrita ali. Então tem algo de uma loucura, assim. Por exemplo, um prazer, a mulher, um orgasmo, um prazer intenso, que era o que a Marguerite estava vivendo ali, pode deixar ela completamente enlouquecida, desconcertada. O gozo, ele desconcerta. Né? O prazer, ele até organiza ali, apontando para o desejo. Agora, o gozo que você estava falando, o gozo ele causa uma aflição. Não tem palavras para você falar de um orgasmo muito intenso, por exemplo. Eu já tive pacientes que choravam na hora do orgasmo, né? Assim, enfim, É como se ele tivesse. É como se tivesse acesso a esse impossível, esse absoluto da morte, né? Exatamente. Ultrapassa o corpo dela. Sim. E o orgasmo não vai. Você pode, né? O prazer de uma mulher não vai dizer o que é ser uma mulher. Né? Essa questão importantíssima para a psicanálise, que o Freud estudou 30 anos atendendo, no final, afinal, o que quer uma mulher? Não tem uma representação no inconsciente do que é ser mulher. A gente vai chamar de um continente negro, né, na psicanálise, a questão do feminino. E o feminino, tanto homens quanto mulheres, ocupam essa posição. Eu estou falando do feminino na mulher. Tá? Sim, Quando eu sim. estiver falando da mulher, eu falo do feminino na mulher, posso falar da mascarada, por exemplo. Né? A mascarada é uma saída aí da mulher ocupar o lugar fálico. Tem aquela atriz que eu sempre falo, Marguerite, não, Marguerite, não estou com a Marguerite, não, é a Marlene Dietrich, que confessou que nunca tinha tido um prazer na vida. Né? Aquele mito maravilhoso, aquela mulher fantástica que vai tanto para essa posição da mascarada fálica que ela vai se distanciando do feminino nela. Né? Então, tem uma complexidade no ser feminino, né? Desse ser... dessa questão aí, né, da falta de representação do que é ser uma mulher. Então, a mulher vai ter que buscar isso uma a uma, que eu gosto de Gilda, dizer, uma singularidade. O mais próximo disso seria... O mais próximo do que seria dizer o que é uma mulher seria dizer o que é um psicanalista, né? Não dá para dizer. Também. É no 1 a 1. Eu acho Lacan fantástico nisso quando ele fala que o mais próximo da mulher é o próprio psicanalista. Não dá para falar mulheres, não dá para falar psicanalistas. É 1 a 1. E você sabe que Lacan vai dizer que as mulheres podem ser as melhores psicanalistas, mas elas também podem ser assim as Olha que chamaram Lacan de machista por causa disso. Não, porque se ela não tiver trabalhado o feminino nela, né? Você imagina essa questão do vazio, da falta, da castração.
se não tiver atravessado o fantasma, né? Uma boa análise aí, se não tiver essa Ah, travessia, eu acho não vai para esse fantástico. lugar. Eu acho fantástico você trazer isso. Eu acho fantástico quando Lacan traz isso, porque até pouco tempo atrás, né, até alguns anos atrás, era inconcebível pensar, por exemplo, que mulheres pudessem praticar crimes horrendos, que mulheres pudessem ser serial killer. Era impossível pensar em uma série de consequências, porque se via a sexualidade feminina, né, o gênero feminino, como de um lugar frágil, de um lugar fragilizado. Nada Então o disso. Lacan Nossa, retira isso. Lacan diz, é olha, tem uma loucura aí mais louca do que a loucura do gênero maior, masculino, muito maior. Eu acho maior. isso legal, eu acho isso bacana. É. Mas ao mesmo tempo a mulher consegue se organizar. Eu também acho. Eu fico igual o Lacan também, fascinado com isso. Agora, agora, ser mulher não é brincadeira. Rogério, Esse feminino na mulher não é pouca coisa, não, Não, né? não. Não, e você Outra falou coisa da questão da difícil. organização do feminino. A Cristeva, inclusive, ela propõe da organização de um feminino universal que, inclusive, está no próprio homem. Quando a Cristeva, né, que é uma Sim, pós-estruturalista, conheço ela, bem, conheço ela bem. propõe Ela essa não é lacaniana, né? Sim, Mas não, não. ela é genial. Ela Né? propõe essa É. organização de um feminino, que ela fala de um feminino primitivo, né? Um feminino para além dos gêneros, inclusive no masculino. Se o homem não se organizar a partir do seu feminino, ele também entra nessa loucura. Ele também. Não é à toa que Não está tem aparecendo aí dúvida. os histéricos, né? A histeria Não. masculina está lá em cima. É. E tem uma questão também que eu queria trazer, que acabou que eu passei batido, mas eu acho legal Sim. retomar, Jário, que é a questão do tornar-se mulher. Né? Ah, Que eu acho que fantástico. tem tudo a ver com Marguerite Duras lá nessa cena também, sabe? Quando ela se lança lá, entra naquela limusine e vai com 15 anos de idade, ali ela estava tornando-se mulher, né? Com esse ato, com essa aposta no desejo, né? Cavando a falta naquele homem fálico. Né? Ali ela foi buscar uma falicização também através dele. E também o que a teoria nos ensina, né? Esse tornar-se mulher, que a Simone de Beauvoir relançou, que o Freud já viu, né? Lendo Freud, trouxe essa questão. O Sartre, inclusive, adora essa história, né? Porque ele fala para a Simone, vem cá, você como escritora, fale disso como escritora. Né? E ela vai escrever O Segundo Sexo respondendo ao Sartre. E aí começa assim, mas eu, como mulher, eu tenho que dizer por que eu escrevo. Os homens não precisam, mas a mulher precisa. A mulher está sempre nesse lugar. Mas, enfim, trazendo lá para Marguerite Duras, né, essa questão, ela precisou, sim, rever a relação pré-edípica dela com a mãe, é isso? Ela lá na posição de objeto, de gozo dessa mãe, a devastando, ela consegue sair para a posição de sujeito do desejo. Essa mudança de posição aos 15 anos de idade fez ela se tornar Marguerite Duras. Acho que eu consigo sustentar isso, né, com a teoria, inclusive. Né? Porque se ela tivesse ficado sucumbindo ali, né, se tivesse ficado nessa posição mortificada, ali nessa devastação, essa mãe louca, que a mãe, quando ela deu a surra que ela deu, podia ter matado ela, tá, gente? Só para vocês saberem que foi uma coisa assim, uma louca desvairada, né, que joga todo o ódio dela em cima daquela menina. Um menino caçula, que era mais frágil, acabou morrendo nessa situação toda. O irmão mais velho, que ela só tinha horas, fumava ópio. Isso aparece bem no filme, né? Sim. Acaba que virou um perverso, depois acho que até um criminoso, esse irmão mais velho dela, sabe? E assim, nesse caos, nessa tragédia anunciada aí da família, ela consegue apostar na posição de sujeito do desejo dela, pela via do sexual, pelo erótico, né? Mas já dizia para a mãe, eu quero escrever. Aí a mãe falou, mas escrever é pouca coisa, mas como assim? Você tem que aprender matemática? Não, a minha história, o que eu quero, o que eu desejo é escrever. Então, ali ela já sabia, né? A posição mesmo feminina na mulher e a escrita funcionando ali como separadora, né? Podendo separar dessa devastação. E isso eu acho muito legal, a gente ter essa noção, né, da importância de você poder se separar, fazer alguma coisa em direção ao seu desejo.
Apostem no desejo, né? Quando você está ali numa situação de devastação. E é muito comum, sabe, Jairo? Na clínica a gente escuta o tempo inteiro essa relação mãe e filha da hora da devastação, né? Então, poder fazer alguma coisa, essa mudança da posição de objeto de gozo do grande outro para a posição de sujeito do teu desejo, apostando no teu desejo, né? E doa quem doer, né? É fundamental. E isso fez toda a diferença na história dela e ela, né, se tornou a pessoa que ela foi. E os livros são maravilhosos e todo mundo tem teses e mais teses sobre ela. Vai ter agora um ciclo de palestras sobre Marguerite Duras. Enfim. Eu fico me perguntando aquela questão, né, do Lacan perguntando a ela como é que ela acessou isso, é o que Freud respondeu, né? Quando a psicanálise chegou, os poetas já estavam lá antes. Sim, é incrível. É isso É aí. incrível Freud, isso, né? Esse acesso todas ao as letras. inconsciente é incrível. Não, é Incrível. impressionante. Ô, Gilda. Fala. Gilda, cheguei. Então, Oi? eu consegui escutar, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Não, estou ouvindo, estou. Ah, maravilha. Eu estou escutando vocês dois aqui, principalmente você, Gilda, assim, desde o início, né? E para quem também está chegando agora, que eu vi algumas pessoas chegando depois, a gente está com a lista de presença aí no chat, tá bom? Se vocês quiserem, essa pausa é importante para os dois beberem água e eu também já vou começar com as minhas provocações também, tá, Gil? Pode vir, pode. Não. O que acontece? Esse link que está no chat, a lista de presença, então vocês já podem colocar o nome de vocês completo para sair no certificado depois, tá bom? Eu estou escutando, Gilda, aqui, a fala de vocês, a sua fala, a fala do Jairo, né? E aí, eu fiquei pensando no Seminário 11, quando você estava falando, né, dessa questão do feminino, do masculino, tem uma cena, né? Não sei se foi essa. Acredito que foi a cena selecionada, né? Que foram duas. Tem uma cena que tá ela e o chinês na balsa, né? Ela tá saindo de Saigon, né? Tem toda uma questão aí e ela tá. O que me chamou a atenção ali inclusive a fala do chinês fala, poxa, eu não sei o que você quer de mim, né, que vou, o que é que esse olhar, né, esse olhar, né, essa pulsão escópica, né, e eu fiquei reparando nessa cena, né, que ligando à questão do biopoder, dos símbolos grudados nos corpos, né, que ela vem trajando uma roupa que chama a atenção. Sim. A moda, né? A moda da época não exatamente era aquela que ela estava vestida ali, né? Me parece que nessa cena é como se fosse todo mundo ali na balsa tivesse meio desfocado e ela trouxesse ela pelas roupas que ela estava vestindo numa primeira tomada, né? Uma questão assim até cosmética, né? Se a gente pode tratar assim na fotografia do filme. Aquele chapéu especificamente dela é um chapéu masculino. As mulheres não usam aquele chapéu, né? E aí o que me chamou a atenção foi justamente isso, pelo chinês ter se lançado nesse olhar, mas um olhar enigmático, que ele não sabe também por que é que ele foi atraído por aquela imagem, né, dela. Então eu achei interessantíssimo isso. Bom, Rona, legal você trazer isso, porque ela, né, ela descreve o seguinte, que a mãe consente. Quando ela sai vestida assim, ela está entendendo que ela está vestida como uma prostituta infantil. Porque um corpo infantilizado, mas com todo um jeito que fugia ali os padrões. E a mãe permite. Você viu o que é a loucura materna, entende? E tem um trecho que eu queria até ler aqui para vocês, que ela fala com todas as letras. Quer dizer, a mãe, ela percebe ela saindo dessa maneira e ela, deixa eu ver se eu acho que seria legal, é aquela dupla mensagem
né, de mãe louca, com filha e com filhos, né? Porque aqui, ó, achei. Olha só o que ela vai descrever. Resta aquela menina que começa a crescer e que talvez um dia venha a saber como trazer dinheiro para casa. Por esse motivo, sem o saber, a mãe permite que a filha saia com aquelas roupas de prostituta infantil. E é por esse motivo também que a menina já sabe muito bem o que fazer, canalizar a atenção que ela desperta para o seu anseio por dinheiro. E isso faz a mãe sorrir. Então, vocês vejam, sabe, assim, ela entende que tem um consentimento materno ali dela ir para essa posição de prostituta e trazer dinheiro para casa. Porque a mãe estava ali, eles passavam necessidade, sabe, assim mesmo, sabe, sem comida, ficou na miséria mesmo, né? Quando ela perdeu tudo que ela apostou. O governo francês, eles investiam nos jovens para irem lá para a colônia francesa, estimulavam, entendeu? E ela achava que ia deixar terras como herança para os filhos e tudo. E, enfim, foi uma tragédia. Então, é isso mesmo, quer dizer, ela entende que a mãe está permitindo que ela saia com aquela forma, fugindo dos padrões, e ele faz essa leitura também, óbvio, né? Óbvio que o chinês entende que o que ela estava querendo era dinheiro também. Só que ela consegue subverter, ela faz algo ali que coloca ele nas mãos dela. Ela cava a falta nele, ela, né, na inteligência dela e na criatividade como mulher, ela muda o jogo, né? E ele fica ali, começa a sofrer nas mãos dela. Ela diz com todas as letras isso. Ali naquele quarto, pela primeira vez, ele passa a sofrer. Né? Eu achei isso assim sensacional. Você falou isso na sua... chegou a citar isso na sua fala do Seminário 11 e tal, mas eu fiquei assim, como que ele foi capturado por esse olhar, né? E que ela se vestindo de prostituta, mas ao mesmo tempo tem algo de sensual, né? De sedução, né? Tem algo de sedução ali que ele ficou completamente capturado, né? Por essa imagem. Eu fiquei pensando. Você sabe que o Hélio Oiticica tem uma expressão que eu estava ouvindo outro dia, que ele chama assim, medidor de sensualidade. O trabalho que ele fez, né? Que eu estava vendo. E é isso, né? Quer dizer, tem uma medida aí dessa sensualidade que faz a diferença. E ela escreve sobre isso. Quer dizer, ela teve toda uma consciência também, né? É muito interessante mesmo como ela descreve, sabe, Ronald, assim, tem uma frase do Lacan que ele diz assim: o poeta se deixa tomar pelo inconsciente e revela algo que ele próprio não sabia, demonstrando em ato a falta a ser. É isso, quer dizer, ela ali já estava mostrando ali a sua falta a ser, cavando a falta no outro, né? E eu fiquei assim vislumbrado nessa cena que você tinha selecionado, né? Quando ele fala que ele quer de mim, o que você quer, né? O que você quer de mim? E essa justeza, né? Essa justeza que é isso, que é a boa medida, né? Essa justeza da sensualidade, né? Essa justeza da sensualidade que capturou ele. Não está colada à prostituição. Não, esse é o ponto, né? Sim, pega uma distância, né? Não faz efeito isso de cola na imagem de prostituta, né? Isso que eu achei sensacional. Isso aí é genial mesmo, né? Assim, enquanto ela foi um encontro, você tem uma noção, ela escreveu depois O Amante da China do Norte também, sabe? Quer dizer, essa questão atravessou a vida dela como escritora, como mulher, a vida toda. Né? Esse amor, essa paixão, esse início de vida sexual, né? Porque ela perde a virgindade com ele mesmo, ela se entrega totalmente para ele. E no primeiro momento, ele achou que ela estava acostumada, sabe? Tem uma fala dele que ele fala assim, você já está acostumado, você tá... E aí que ele entende que não também, sabe? Também tem esse jogo ali entre os dois. Né? Porque ela era só da posição de objeto, e aí quando ela entra com a própria subjetividade que ela se entregou, né? Como ela se entregou, ela entrou com a subjetividade dela, e essa ninguém tinha tocado até então,
Só ele. Exatamente. Ô, Gilda, tem uma E coisa ela- que é uma coisa que me chama muita atenção no filme, né? Eu vou falar sempre do filme porque eu não li o livro. No filme, quando ela fala do chapéu, né? E o Ronald trouxe aqui de novo. Assim, na hora que ela fala do chapéu, que ela diz assim, o chapéu de homem, ela faz questão, que é aquele chapéu de feltro, né? Ela faz questão. Isso me remeteu imediatamente a um outro livro, aí já o livro em si, que é de um escritor francês também, que era Madame Bovary, Gustave Flaubert, onde Sim. o Gustavo Flaubert ele praticamente perde ali 2 ou 3 folhas, né, do primeiro capítulo do livro, só para descrever o Carlos Bovary e o seu chapéu. Então ele fica ali 3 folhas descrevendo a insignificância daquele homem que se importa tanto com o chapéu, menos com a mulher. Então ele gasta 3 folhas ali só falando do chapéu, menos com a mulher. E isso me chamou a atenção por conta disso que ela coloca como o chapéu de homem. Isso não seria um representante de um pai ausente ali? Uma falta de pai? Porque tem um momento que ela coloca, inclusive, que ela fazia amor com aquele homem como filha. Ela Sim, diz isso. sim. Ele me tomou Ela como diz filha. E é com a É, filha que ele fazia amor todas as noites. E aí o chapéu ali o verdade. tempo todo. Ela falou, eu nunca me separei do chapéu. Não tem um significante ali de uma presença paterna? Muito bom, muito interessante. Eu já não tinha pensado nisso, mas de fato, né, esses emblemas serviram para separar, né, para conseguir Sim. fazê-la separar do abismo que a mãe estava promovendo ali na relação com ela, né? Ela realmente, esse chapéu tinha sim uma força de representação fálica, né? Sim, uma força de que ela representação tomou do fálica. pai, né? E é Muito interessante que ela não cita o nome do amante em nenhum momento, né? Aliás, todas as pessoas importantes para ela não cita nome. Ela não diz o nome, inclusive nem dela. Ela fala a prostituta, né? A garota. Né? O amante não tem nome? Não tem. As pessoas importantes ali não possuem nome. E o pai também verdade. não tem nome, o pai também. Não aparece, só aparece a sombra. Eu Aparece o chapéu. Eu E gostei acho dessa. interessante essa do chapéu, porque o chapéu é exatamente a sombra. Sujeita à sombra de um chapéu masculino o tempo todo. É verdade. Essa questão do chapéu também gostei, Jário, do significante da falta paterna. Na verdade, talvez, ou a falência paterna, talvez, né? Não sei. Mas assim, eu penso no nome da falta tava... do pai, entendeu? Fiquei pensando até nesse conto do Machado de Assis mesmo, Sim, né? Que ele bota a farda para o homem está ali. Ali, quer dizer, esse chapéu como algo assim de uma insígnia, né? Masculina. Até para porque ela poder ir para essa cena também, para ela e nos encontros sexuais dela, né? A mãe está sempre presente ali. Você vê que ela sempre evoca a imagem da mulher com as meias cezidas que atravessa o quarto. Todas as vezes que ela vai ter relação sexual, ela vê a imagem da mulher de meias cezidas que atravessa o quarto. Ou seja, a mãe está ali, o chapéu está ali, o pai está ali. Entende? Ela dizia com a filha que ele fazia sexo. É o Édipo ali o tempo todo. A mãe está presente na relação. No tempo, ali. Sim. Sim, e as imagens, né, trazem isso de uma forma muito bonita no filme, né? Sim, muito, gente, está aberto, coerente, tá? Não é só... Vocês podem abrir o áudio e dialogar com a Gilda à vontade, tá, gente? Nós já temos uma hora. Gente, alguém tem alguma pergunta? À vontade. Pode me abrir, Jairo. Tá aberto, alguém tiver alguma pergunta, questão... Eu só ia pedir agora pro pessoal... Pode colocar aí, gente. Eu só ia pedir agora, se vocês puderem, todos vocês abrirem a câmera, para eu fazer aquela fotografia bonita de todo mundo, assim, para ficar registrado. A gente chamou ajuda para um evento curto, num tema que merece um seminário, né? Podemos tirar foto? Vamos tirar foto, hein? Podemos. Tapa na meia, assim. batom, vamos embora. Mais uma, pronto. Daqui a pouco eu boto lá no grupo nosso lá de cinema. Pronto, gente. Ó, tá aberto para as perguntas. Bom, pessoal, tá aberto aí o microfone. Quem quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone e abrir a câmera também. Se não quiser abrir a câmera, também não tem problema.
Mas o espaço está aberto, vocês fiquem à vontade. A gente está transmitindo no YouTube também, não é isso, Jairo? Não, agora não. A transmissão, por enquanto, tá só aqui. No YouTube vai depois. É depois, né? Isso. A transmissão é depois. Certo. Tem alguém inscrito, Jairo, Ronald? Senão, Alderon, é você mesmo. gostaria. Ok. Pode falar. Gilda, boa noite. Boa noite. Prazer te ouvir. Eu estou com uma questão assim, não sei se é polêmica, mas talvez seja importante. Como pensar hoje, né, essa relação da personagem, né, com o amante, pensando, por exemplo, na questão das legislações que avançaram, no sentido de uma relação de um homem, entre aspas, adulto com uma jovem, porque ela é menor de idade, né, quando acontece 15 esse anos. envolvimento. Ele com 27, Então, eu fiquei pensando em fazer a leitura por esse viés, né, porque talvez naquele contexto, naquele momento, fosse uma grande ruptura, não sei, a gente poderia pensar por várias perspectivas, mas talvez hoje, né, talvez até naquele contexto mesmo, mas pensando aqui em Brasil também, em França e outras perspectivas, esse aspecto a gente já olharia com uma outra lupa, né, talvez de um pouco mais de cuidado. Não sei o que você pensa sobre isso, se é uma questão polêmica, se não é, se é uma bobagem minha, queria ouvir você a respeito. Interessante, não, com certeza. E vou te dizer mais, eu acho, assim, voltando lá para o filme, que a mãe usou isso para tirar dinheiro dele também, entendeu? Essa mãe maluca, que ela passou a vida toda sem confessar, mas lendo depois o livro, o próprio filme mostra isso, quer dizer, ela era uma menina que a mãe poderia processar aquele homem mais velho, poderia, entende? Ela ficou mesmo nesse lugar aí, sim, com 15 anos de idade, naquele contexto, poderia se criar uma situação. Agora, hoje, a tua pergunta é trazer isso para os dias de hoje, foi isso? Eu acho que hoje não teria problema, não, né? Assim, não sei. Eu acho, eu estou vendo tanta. As pessoas estão tão tranquilas em relação a isso, né? Eu estou meio por fora, para te falar a verdade. Eu não sei como é que é um homem mais velho se relacionando com uma moça. Se for maior de idade, eu acho que não teria problema. A questão é ser menor de idade. Eu acho que ainda gera muito problema. Ainda gera muito problema. A gente eu acho que a gente tem, se me permite, Gilda, acho que a gente tem aqui uma questão que é muito parecida com aquela do Vladimir Nabokov com Lolita. Entende? Você tem uma romantização, eu até uma vez falei sobre isso num debate, existe toda uma romantização em si, mas ali é a história de uma pedofilia, bem claro. Entende? Ali é a história de uma relação de pedofilia. Agora a gente precisa compreender, por exemplo, que uma é a própria construção, né? A própria construção desse, vamos dizer assim, dessa sexuação. Se a gente for pensar, né, por exemplo, Europa, século XVIII, até o século XIX, até início do século XX, né, recentemente uma série na Netflix trazia isso. Não existia essa coisa. Felipe Arrier vai falar dessa invenção da infância, né? A invenção da infância, a invenção da adolescência, então não existia. Eu ia entrar por aí. Pois e aí eu ia entrar por aí. Exatamente o que ela traz é que ela não teve infância. A infância dela não existiu. Entende? Ela já é jogada nessa sexuação como mulher. Então não tem a infância, né? Que é a coisa muito a infância, Jairo, Ronald, que é muito próximo do que o que a gente vê ainda hoje em alguns lugares, por exemplo, na Bahia, em Minas Gerais, Nordeste, mães que levam ainda suas filhas muito novas para se prostituírem em lugares de ausências. Então a gente pode falar mesmo, se a gente for invocar aqui a sociologia, mas a sociologia das ausências, como vai dizer o Boaventura de Souza Santos, entende? Então é sim uma questão polêmica, é sim uma questão para se pensar. Sim, sim. Mas o Felipe é bem isso, pode falar, Ronald. Não, o que acontece, Alderon? A gente entrou no século XX e fizemos um acordo de longa duração, tá? Para a gente poder entender. Esse acordo de longa duração é um termo, né, do Braudel,
que é muito operacional, muito utilizado na história. Então a gente fez um acordo de longa duração durante o século XX inteiro, dizendo que a criança ou a menor de idade, aquilo que a gente entrou em consenso e disse, olha, essa figura aqui é uma criança e é uma menor de idade. Com essa criança aqui, com essa menor de idade, a gente não pode se apaixonar, casar, a gente não pode ter filhos, não pode, enfim, namorar, né? Não pode ter uma relação amorosa com essa figura. A gente entrou nesse consenso construído durante o século XX inteiro. Ok. Bom, isso é nosso acordo. Depois disso, a gente não tem como mais voltar atrás, né? Vamos botar dessa forma. Só que, do ponto de vista histórico, a infância realmente ela veio a reboque do mito do amor materno, né? Sem a família burguesa, você não tem a figura da criança, né? Então, se você chegar lá para a Idade Média, por exemplo, você tem navios que têm espaços pequenos e a gente tende, assim, por causa da ilusão hollywoodiana, né, de que eram homens másculos que remavam aqueles navios. Não. Aquele ofício era feito por aqueles que a gente entende hoje como crianças, sabe? Então tem todo um tabu aí, né? Tabu e também a questão da construção da infância, que também faz pensar nessa relação dela ser menor de idade, né? Quer dizer, tem uma construção fora do século XX aí que é preciso pensar também. O que está chamando de criança? Né? O que a gente... será que a gente infantiliza o adulto também? Ou a gente adultiza a criança? Então tem essa questão também. Uma coisa que agora me ocorreu, que eu não tinha pensado, que ela também pôde proteger, eu acho que ela, de uma certa forma, ela também quis proteger o chinês, sabe? Quando ela não conta, mesmo a mãe sabendo, todos os indícios estavam ali, mas ela nega até... Ela podia ter matado, ela podia ter morrido, negando que o chinês tinha tirado a virgindade dela. Agora, fiquei pensando, em cima dessa pergunta, né, que se ela confessasse, talvez ele pudesse ter preso. Mas eu particularmente acho... Eu acho, Gilda, que é mais uma questão étnica ali do que uma questão de idade. Por ele ser chinês, para ela ser branca. Étnica, não, sem dúvida. Eu acho que é mais uma questão étnica ali. Mas agora, mais engraçado, ele falando, agora com essa pergunta que ele fez, me fez pensar isso também, né? Ela amou tanto esse homem que ela não contou até gente, ela esperou a mãe morrer para contar essa história. Pensa bem. Ela fala isso, né? Que esperou todos morrerem. Que isso, para poder escrever. Então, talvez ela não quisesse entrar por esse tema, né? Sim. Mas, de fato, sim, ele poderia ter sido, sabe, vivido uma retaliação forte ali, como, né, o problema da etnia, sim, e tudo mais. Uma família riquíssima também, certo? O pai era dono de banco, entendeu? Então, se ela conta ali que ela perdeu a virgindade com 15 anos de idade, com um homem mais velho, poderia ter tido, enfim, eu acho que teria assim um desdobramento. Mas voltando assim, só que eu encontrei aqui o que o Lacan fala no Seminário 11, ele diz assim, eu te amo, mas porque inexplicavelmente amo em ti algo mais que tu, objeto pequeno A. Eu te amo, mutilo. Por causa, né? Aí que vem a frase, por causa desse it, eu te mutilo, porque o que eu quero fazer com você é gozar desse objeto que você representa, que você contém. Então, é isso, quer dizer, ela ali, né, de uma certa forma... Eu adoro esses aforismos lacanianos. Maravilhoso, né? Porque é aí que ele diz... Com esse homem, exatamente. Ele diz assim, todo amor é recíproco, mesmo que não seja... mesmo que não seja retribuído, né? Mas todo amor é recíproco. É o caso deles aí. É um amor recíproco. Ele olha... Uma reciprocidade ali entre os dois a vida toda. A vida toda. A vida toda. É sensacional, sim. Agora, assim, né? Eu fiquei também com essa questão, né? Então, por que a mulher tem que buscar o amor, né? Essa seria uma questão interessante aqui no nosso debate, né? Ela vai buscar o amor para não emburacar na pulsão de morte.
que ela teria, na visão até freudiana, a mulher teria uma aproximação maior com a pulsão de morte, né? No sentido desse desamparo, essa perda do amor. A gente vê isso, por exemplo, a pessoa se separa amando uma pessoa, ela, né, vai mesmo em busca da morte, até, né, assim, sendo abandonada por um amor, essa mortificação, né, do feminino diante da perda do amor, né, que a joga num desamparo muito forte. Então, a importância do amor no feminino, na mulher e no homem é algo que amarra no simbólico, né? Essa amarração simbólica pelas palavras de amor. Ô, Gilda, se você me permite aqui a polêmica que o Alderon levantou, eu acho que o mais próximo disso, Alderon, na nossa, vamos dizer assim, na nossa historicidade brasileira, é a relação de Caetano com Paula Lavigne. Entende? Eu acho que é o mais próximo disso, né? Ele com 40, ela com 17, depois ela com 17, ele com 40, e depois ela, numa entrevista para Playboy, né, diz que perdeu a virgindade para o Caetano com 13 anos de idade. E aí o troço. Porque nada com Caetano é fácil, né, gente? Começa por aí, nada com Caetano Veloso é fácil. E aí, desde então, eu tenho amigas, por exemplo. Tem 2 filhos, né? Sim. Não, ela é empresária dele, inclusive, até hoje, são amigos, né? Até hoje e tal. Tem uma boa relação com ele, mas. Você sabe que eu fiz terapia de casal com a mãe dela? Que coisa! Muito legal. E é uma revelação que até hoje mexe com muita gente. Minha filha a mãe mesmo. Dela é uma grande terapeuta. A minha filha mesmo tem legal. assim, os ouvidos assim. Ela, pai, você tá ouvindo Caetano? Não acredita. A minha filha chega aqui, eu tenho que tirar o Caetano. Porque não quero ouvir Caetano. Eu falei, tá bom, filho, eu tiro o Caetano. Por conta dessa. Minha filha é bem radical. O pessoal diz que o Jair é radical. Minha filha é bem mais radical que eu. Não quero ouvir esse pedófilo. Do feminino no homem, né? Tem a questão do feminino no homem. Pois é. Por conta dessa relação, entende? É complicado mesmo. Caetano é a representação do feminino no homem. Mas só um comentário que me veio, Gilda e Jair. Que aí você lembrou do Nabokov, que eu achei interessante, sim, né? Sim, claro. É a narrativa masculina. Você falou do Caetano, também é a narrativa masculina. E aqui na Marguerite Duras é a narrativa feminina. No caso do Caetano, a narrativa foi da Paula, entende? Não de, sei lá, de ódio ou de... Feminina. Sim. Uhum. Oi? Peraí. Isso. Não, eu peguei da questão da obra que você mencionou. No caso, foi uma narrativa... No caso específico, a narrativa do Caetano foi da própria Lavigne, que depois ela disse ter se arrependido de ter falado isso na entrevista. Ela disse que se arrependeu muito de ter narrado isso, que era um particular dela e tal, entende? Que até então, vamos dizer assim, oficialmente, eles tinham se conhecido, ela numa peça, ela com 17, ele com 40. Na entrevista com a Playboy, é que ela revelou que tinha perdido a virgindade para ele aos 13. Aí, né, aquela coisa da empolgação na Playboy, né? Aí depois ela veio numa outra entrevista dizer que havia se arrependido de ter feito essa declaração, se arrependeu muito, mas enfim, já tinha falado. É que no caso específico, né, vamos dizer assim, tanto dela quanto da Marguerite Duras, são relatos biográficos, né? Embora a Marguerite misture ali algumas coisas de ficção, mas são relatos. No caso do Nabokov, você tem aquela dúvida se isso de fato é um romance ou se aquilo tem alguma coisa a ver com o próprio Vladimir Nabokov, que tinha realmente uma vida muito, muito próxima daquilo que ele narrava nos livros dele. Mas eu particularmente enfatizo que Lolita é, de fato, uma relação pedófila. Não tenho dúvida. Mas tem muita gente que tem dúvida. Alderon. Não, eu gente, olha só, eu falei, deixa eu só... a questão da potência da pulsão. Não, sim. Só destacar mesmo a potência da pulsão. Acho que esse aqui é o que está talvez aqui circulando entre nós. Isso é muito bom você falar. Sem dúvida, eu também acho. A questão muito bom. funcional, né? Isso.
Deixa eu botar uma coisa aqui, gente. O que acontece? A gente tá muito bom o papo aqui, só que a gente tem horário e a gente estourou o horário. E aí eu vou também. A gente já estourou já há muito tempo. Mas assim, eu vou abrir aqui mais uma vez, rapidinho. Quem quiser falar alguma coisa, né? Já pode se colocar, igual o Aldeirão fez, tá bom? E eu já vou até colocar aqui esse espaço aberto, porque a gente já está terminando o nosso horário. O link eu coloquei de novo no chat, tá bom, pessoal? E vocês ficam à vontade aí também para perguntar, para provocar, para falar, para gritar, gemer, não tem problema. Bater, né? Bater, exatamente. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone. Mas, gente, tem que ser rápido, porque o nosso tempo está acabando. Já acabou, na verdade. Gilda, tá me ouvindo? Sim, querida. Tá me ouvindo? Boa noite, Gilda. Oi, boa noite. Assisti. Eu estou chegando em casa agora, mas eu quero agradecer. Foi muito boa a palestra. A gente está sempre aprendendo. E eu quero agradecer a todos que participaram e exclusivamente a você. E aí eu estou chegando em casa, eu estou achando, já estou sem carne no telefone. Eu acho que vai cair. Vai cair ou eu vou ficar sem contato. Então, agradeço a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, valeu. Tá bom, querida. Eu que agradeço, Lourdes. Muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado, Lourdes. Foi muito claro. Então, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Alguém tem mais alguma coisa, alguma questão? Porque eu vou começar a me despedir aqui da Gilda, porque foi excelente, assim, se não foi a melhor live, foi uma das melhores lives que eu já participei junto com a Gilda. Eu sei que ela sempre arrebenta na jornada, nas outras lives que a gente faz, mas essa aqui, em especial, eu acho que deu tudo certo, sabe, Gilda? Que a gente colocou o filme lá antes do tempo previsto, a gente colocou as imagens a ser trabalhado, acho que isso foi bastante importante para poder suscitar o debate, né? Eu agradeço também a participação de todos aqui, eu sei que tem gente de fora, tem gente de Angola, tem gente lá de Lisboa, tem gente dos outros estados, gente do Nordeste, gente do Recife, tem gente dos Estados Unidos que eu vi aqui também, né? Então, quer dizer, eu agradeço a participação de todos aqui. Esse Legesex é sensacional. Depois que for para o ar lá no canal, aí depois a gente distribui o link, né? E aí sabe-se lá onde vai parar esse link e a Gilda também, todo esse debate, né? Então, Gilda, suas considerações finais, depois eu jogo pro Jairo, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu vou só dizer, porque faltou eu falar sobre a questão do amor, que compensa a devastação e dá uma sintomatizar... Não, peraí, fiquei confusa aqui. Faltou eu falar do amor no simbólico, imaginário e no real, que eu acho que é legal, sabe? O amor no simbólico são as palavras de amor. No imaginário, é dois querendo fazer um. E no real, é uma aflição, porque não há palavras suficientes para você poder falar desse gozo e algo escapa. Eu acho que não ficou muito claro, né? Esses três registros aí que são fundamentais para falar da questão do amor. E mais uma coisinha. A questão imaginária é um solo fértil para o surgimento da violência também, sabe? Que desdobra uma potência de ódio na relação amorosa também. Isso eu também acho importante, porque dois não fazem um. Mas só que no imaginário tem essa tendência, né? De se fusionar ali pelo amor, o que é muito preocupante. Enfim, e queria terminar então dizendo o seguinte, com Mário Quintana: quem não compreende um olhar, tampouco entenderá uma longa explicação. Mário Quintana. É isso, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Valeu. Muito bom, Gilda. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fiquei aqui pensando num significante, que eu vou deixar essa para o Jairo. Jairo, eu fiquei pensando, se eu perder, eu mato, se eu perder, eu morro.
Essa questão que ela traz aí do simbólico, eu fiquei imaginando isso, né? Essa relação mesmo primeiro dessa ideia da complementaridade e depois dessa ideia de posse, né, ô Gilda? Essa No ideia, imaginário, né? é, Essa questão imaginária ela é muito séria, isso tem que ser mais discutido. Não sim, espaço, eu acho que tem que ser muito né? discutido Em cima isso. do filme. Sim. Mas é importante, é um tema muito importante nos dias de hoje, sabe? Que inclusive Esse até no excesso, né, desdobramento. Gilda? O sujeito, Oi? até nos excessos, né, esse imaginário. Eu te dou Exatamente. tudo, eu te dou carinho, eu te dou atenção para que você seja só minha. Né? Vira um objetinho meu Isso. ali, né? Fantástico, Exatamente. isso, fantástico. Então, Eu falo acho com que isso você. fica aí Eu falo com vocês pra que a gente ajuda desdobrar. provoca, é isso aí, ó, faz a gente viajar, faz a gente. Você- Você trouxe Pequeno Príncipe aqui, você trouxe tudo. Então, o amor começa onde não se tem mais nada para dar em troca. O Pequeno Príncipe fala isso, é ali onde o amor começa. Né? Você falou esse homem rico que tem coisas para dar, por isso o amor nunca chega. Olha, Gilda, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado. Né? Você sempre agradeço. transcende as Tamo expectativas. Tamo Ô, junto. Gilda, fala como é que a gente encontra você, é o seu canal, diz aí como é que a gente segue. Ajuda Pitombo ali no Instagram, se vocês puderem participar, entrar, me seguir, agradeço, sim. E o programa? Interlocuções também, Interlocuções. Qual dia? Interlocuções agora vai ser dia 11 de março, eu estou trazendo Franklin Cassaro, um grande artista, para debater o Dia Internacional da Mulher. Ele faz uma performance, ele se transforma em mulher. Olha o feminino em ato. É o que legal. Lá. Vai ser bem legal. Convido vocês a participarem, tá? Presencialmente. Feminino em ato. 4 horas na Cidade das Artes. 4 horas na Cidade das Artes. Na sala de leitura. Muito obrigado. Depois você me repassa o link que eu vou botar lá no grupo lá, tá bom? Te repasso, sim. Com certeza. E se puderem me seguir, eu agradeço, com certeza. Se puderem, não, sigam a Gilda Pitombo. Tem muita coisa para a gente aprender aí. Tá lá no chat, botei lá no chat. Maravilha. Também, Ronald. Bota ali o. Isso, vou botar aí no arroba. Isso, vou botar aqui no chat. Gente, nosso próximo encontro, dia 13 de março. O Gil da Andréia pediu para se desculpar com você, dela não poder estar, porque o marido dela precisou entrar numa cirurgia de emergência, com pedra nos rins e tal. E aí ela pediu porque a Andréia é muito amiga sua, gosta muito de você, que inclusive é quem estará conosco no dia 13 de março. Andréia Tavares vai estar aqui conosco no dia 13 de março. Tá me dando notícias, tá? Nosso próximo encontro, viu, gente? 13 de março, às 18 horas. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. É o que nós iremos discutir. Maravilhoso! Muito beijos. Bom. Muito obrigado pela presença de todas. Um abraço, gente. Todos vocês. Tchau, tchau.